Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula um pouco diferente. Nós vamos falar um pouco sobre as histórias populares, os causos, aquelas histórias que as avós, que as mães contavam muito para amedrontar, né, os filhos. E às vezes esses filhos, eles acabavam vendo essas coisas, essas assombrações, né? Se era verdade, a gente não sabe. Mas era tanto medo que eles passavam que depois, quando eles aprontavam alguma, eles acabavam vendo assombração. Quer ouvir uma dessas histórias? Eu vou fazer um relato de uma dessas histórias que aconteceu com um tio meu, o tio Tião, também chamado de tio Bastião. A minha avó gostava de chamar ele de Bastião. O nome dele mesmo é Sebastião. E ele jura que viu uma assombração. Imagine você, enquanto jovem, aquele belo rapaz, mas um rapaz muito, muito genioso, muito mal educado, que gostava muito de xingar. E aí, você xinga, 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 e sua mãe avisa. Bastião, Bastião, toma cuidado, um dia a pelada vai aparecer para você. Sabe o que era a pelada? Era uma assombração estilo aquele bichão, que a gente não pode nem ficar falando o nome. Por isso falava o bicho da pelada. E aí, imagine você que sua mãe está avisando, avisando, e você não escuta. De repente, você acaba vendo um bicho desse. Então, vamos conferir essa história. Primeiramente, eu vou fazer um relato da história que eu ouvi minha avó contar. Depois, eu vou colocar para vocês um áudio de um tio meu, irmão do tio Tchão, que é o tio Tó, que vai contar essa história também para vocês. Aquela ideia de que cada um conta um conto e aumenta um ponto é um pouco verdade, porque cada um conta de um jeito, porque essas histórias não foram registradas escritas, somente em boca em boca, de um para o outro. E, além disso, essa aula vai ser muito legal, porque tem a participação da professora Lisiane, que é a professora de arte, e ela vai ilustrar em tempo real algumas partes dessa história. E depois nós vamos conferir duas ilustrações que ela fez de dois momentos marcantes da história. E vai ficar para você, enquanto aluno, ilustrar a parte principal. Você vai criar esse monstro, esta assombração. Então, vamos lá? Minha avó contava assim. Imagine você, sempre que xingasse, chamando o nome da pelada, você veria uma assombração. Já imaginou você andando à noite por uma estrada bem escura, bem erma, e de repente você se deparar com um bicho que solta fogo para todos os lados, por todos os lados, boca, cabeça, orelha, ouvido, nariz, mãos, perna, um homem de fogo, um negrinho de fogo, como a minha avó falava. Negrinho? Na verdade, ela misturava um pouco de mula sem cabeça com um pouco de saci. Com o negrinho do pastoreiro, ela fazia uma mistura dessas histórias que eram de arrepiar os cabelos. Então, vamos pensar que minha avó sempre avisou o Titião, ou o Tibastião, mas ele nunca quis ouvir. Então, teve um dia que lá na roça precisava limpar arroz. Sabe o que é isso? Antigamente não tinha arroz de saquinho, igual a gente acha do arroz cristal, arroz tio João, tio Jorge, nos pacotinhos assim para comprar no mercado, não. Pelo contrário, tinha de ir lá na rua buscar, ir lá na rua pegar o arroz que tinha colhido lá na roça, que guardava dentro da saca lá no paiol, tinha de levar lá na rua, lá na máquina de limpar arroz, porque senão tinha de socar esse arroz era no pilão e dava muito mais trabalho. Então, aconteceu assim. O meu avô chamou o Titião e disse: Ô Tião, você vai arriar o cavalo, vai lá no pasto, busca o cavalo, arria o cavalo, que nós precisamos ir na rua, levar arroz, pode limpar lá na máquina. E tem de ser de tardezinha, que está mais fresco.
é melhor, porque é muito peso no lombo do cavalo. Então você vai, busca o cavalo, arria o meu e arria o seu. E você vai carregando os arroz. E assim o Titião fez. Apesar de ser muito teimoso, apesar de gostar muito de xingar, ele obedecia o vovô. E ele foi buscar esses cavalos. Só que o cavalo do Titião era muito bravo, muito engenhoso, igual o dono. E o cavalo do vovô, o vovô era manso, bonzinho. O cavalo do vovô também era bonzinho. Então, o cavalo do vovô veio bonitinho para dentro de casa, lá para o curral, para ser arriado. Enquanto isso, o Titião xingava, mas xingava o nome da pelada, chamando a pelada o tempo inteiro, porque o cavalo não queria de jeito nenhum deixar ser pico. Quando o Titião trouxe esse cavalo para dentro, ele já estava tão nervoso, que ele foi lá no rancho, e aí que ele xingava, mas xingava, pegou esses arroz no paiol, colocou no lombo desse cavalo, desse animal, e falou pro vô, tá pronto, vamos pra rua. Quer ver se esse cavalo agora não aguenta esse peso tudinho. Se tava bom para correr no pasto, agora vai ter de correr. Também lá no descampado. Também lá no meio da estrada. Até chegar lá na rua. Vou dar uma sova boa nesse cavalo que é esse peso. Quer ver se ele não vai ficar bonzinho. E aí foram os dois pra rua. Trotando naquela estrada, né? Longa, longa, no meio de um matagal. Era mato para todo lado. Era roça. Não tinha asfalto, não tinha carro, não tinha ainda essa civilização toda de hoje, não. Não tinha nem telefone para ligar. Na roça, mal tinha um radinho, uma vitrola. E os dois foram. Pé por pé, os passos lentos do cavalo. O cavalo do vovô era tranquilo. O cavalo do Titião era mais esperto, igual ele. Só que ele estava muito pesado, com muito peso no lombo. E aí, ele foi com os passos lentos. O vovô na frente, Titião atrás. Chegaram na cidade, limparam esse arroz, esperaram. Só que já era de tardezinha. E até que limpou o arroz, anoiteceu. E aí, terminando de limpar esse arroz, eles tinham de esperar, porque precisava comer no outro dia. E no dia era cedo que levantava para a labuta. Trabalhar era cedo. E sabe o que aconteceu? O Titião montou nesse cavalo, jogou o saco de arroz limpo no lombo desse cavalo. E o vovô também montou no cavalo dele e foi. Foi embora para a roça. Na estrada de novo, no meio do mato, naquela saroba. E aí, indo pela estrada, pocotó, 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 passos lentos. Vovô tinha ido na frente, porque o cavalo dele estava maneiro, não tinha peso, era só o vovô que parecia uma painha de tão magrelo que é. De repente, no meio da estrada, tinha um caju que fazia uma arcada assim, ó, que fazia um arco por cima da estrada com a gaiada. E o Titião vinha pé por pé, pé por pé. O cavalo no pocotó bem devagar, porque, coitado, tinha corrido tanto para ser pego, ainda carregar aquele tanto de peso no lombo, levar e trazer. Então, quando for chegando perto desse pé de caju, desse cajueiro, que essa gaia tombada no meio da estrada, apareceu do nada o tão temido bicho que a vovó sempre falava. Apareceu a pelada. Era fogo para todo lado, era um negrinho com tanto fogo que saía, que esse cavalo empinava, que esse cavalo relinchava, e o Titião ficou doido, desesperado, e tentava bater nesse cavalo, e com medo, e tentava, esse cavalo empacava e não ia. E o Titião foi desesperando, e foi perdendo a voz, e foi ficando branco de tanto medo, e até que ele pegou e conseguiu passar. Só que aí ele gritava o vô nem escutava. Só ele via e o cavalo. E aí, quando ele conseguiu falar, e o vô perguntava, o que foi, baixão? O que foi, baixão? E ele não conseguia falar, até que ele falou, tem um negrinho soltando fogo lá no gaieiro do pé de caju. Olá, pai, vamos voltar lá. E meu vô era o homem mais medroso que eu já conheci nessa vida. Você acha que ele queria voltar? Não queria voltar de jeito nenhum. E aí, o Titião falava,
tem um negrinho lá de fogo. Vamos lá para o senhor ver. Meu avô queria ver? Queria era nada. E sabe de uma coisa? O titião jura que essa história é verdade. E a vovó, quando ficou sabendo, caiu na risada, porque ela gostava de dar umas boas risadas. E falava, te avisei, Bastião, te avisei. Você chamou a pelada veio. Continua xingando para você ver o que vai acontecer. Oh, se melhorou de tudo, eu não sei. Mas que hoje o titião não gosta de xingar de jeito nenhum, ele não gosta não. Naquela época, jovem moço, ele deu uma melhorada. Porque pensa num homem malvado, custoso, genioso e que gostava de chamar pelada. E aí, meninos, o que vocês acharam dessa história? Agora que vocês já ouviram a minha versão da história, nós vamos para uma outra parte. Nós vamos agora observar o meu tio, o Titião, aliás, o tio Tó contando a história do Titião, uma outra versão. Enquanto isso, a professora Lisiane vai fazer 2 ilustrações. Então, vamos lá? Eu vou abrir os vídeos, abrir o vídeo e o som para vocês ouvirem, certinho? Prestem bastante atenção, porque vocês vão conseguir observar as diferentes formas, né, de a gente ver uma história. Vamos lá? Olha aí, a professora Lisiane vai começar a desenhar. Enquanto isso, o tio Tó vai contar a história do tio Tchão. Preste atenção. Olha, o Tchão, meu irmão, era desobediente o pai e a mãe, muito teimoso. E aí, um dia, xingava muito. Um dia, o pai e a mãe sempre danavam com ele, para ele parar daquela xingação, e que aquilo não era ruim. Pegou, um dia ele ia trazer a rua para limpar, nós morávamos na roça. Pegou, o pai mandou ele pegar o animal para trazer o arroz para limpar. Aí o animal era velhaco, não gostava de deixar pegar lá no pasto. E aí chegou para pegar o animal, ele não deixava, e esse Tchão danou xingar demais. E até conseguiu pegar o animal, chegou e riu, ajeitou e veio trazer o arroz para limpar. Aí meu pai trelou o saco de arroz, jogou em riba e montou ele e veio na frente. O pai vinha andando na frente, que o animal estava pesado. Pegou, trouxe o arroz, limpou, aí de voltar já estava tarde da noite. E o pai na frente e ele lá atrás no cavalo. Aí lá no meio, passava no meio de um cerradão muito grande, distância grande, pegou, a hora que chegou mais ou menos no meio da estrada, desse cerrado, tinha um pé de caju, que ele era torto, passava por ir da estrada, assim, a tortura dele, e tinha uma forquilha. Aí o Tchão vem para trás e quando olha o pai já tinha atravessado para frente já. A hora que o Tchão olha lá no lugar desse pé de caju, ele fala, né, que diz que tinha um negrinho lá e olhava para ele e soltava fogo para a boca, para os olhos, e esse Tchão aprontou uma barulheira. E gritou o pai, e o pai parou. Chegou, o Tchão ele já estava assim meio bobo, não dando conta de falar. Aí o pai conversando com ele, peleando, até que ele conseguiu falar. Ele falou pro pai, disse que tinha um negrinho lá nessa forquilha do caju. Pegou e falando pro pai voltar lá para ver. O pai também era medroso, não querendo voltar, e ele não insistir. Aí o pai voltou, mas ele mostrava pro pai e o pai não via nada. E ele falava que tinha esse negrinho lá. Agora eu não sei se é a verdade dele, mas ele mudou um pouco depois disso, ficou mais, largou um pouco de xingar, ele não mudou 100% não, mas melhorou bastante.
Viram aí, meninos, como que é gostosa a contação de história? Várias versões. Eu tenho uma outra tia e um outro tio que conta com alguns detalhes diferentes. Como eles eram cheios de histórias, eles são cheios de histórias, né? Minha avó, que infelizmente já faleceu, contava muitas, mas muitas histórias, com aquela gargalhada bem gostosa. O prazer da vovó era juntar a meninada e contar essas histórias, para todo mundo dormir, ó, tremendo de medo, para a menina ficar quietinha e ela não ter trabalho com a netanhada, porque eram muitos netos, né, que ela tinha. Agora vocês viram aí a ilustração simultânea da professora Lisiane, nossa grande artista. Vamos conferir as imagens que ela fez? Observe aqui agora as imagens. Olha a primeira imagem, como que ficou linda, né? Ela ilustrou alguns pontos, né? Ela ilustrou 2 pontos, o momento que Titião xinga. Olha, tanto que ficou legal essa imagem, né? Ele xingando ali para tentar pegar esse cavalo. Olha que perfeição, né? Os detalhes que a Lisiane colocou aqui, né? Nessa imagem, nessa ilustração. E olha a próxima ilustração, né? Meu vô já seguindo lá na frente, o Titião, né? Na hora que aparece o momento que vai aparecer essa assombração. E aí, você imagina como que é essa assombração nesse gai do cajueiro aqui, hein? Como que diz, na furquia, como diz o Titião, o Titó. E aí, agora, o que você acha de você imaginar essa cena desse negrinho soltando fogo e fazer a sua ilustração? E quem sabe você criar a sua própria versão da história. Isso é o bom da história. Quem conta sempre pode, né, fazer a sua versão. Quem ilustra também faz a sua versão. São as várias possibilidades de leitura e as releituras de um texto. Espero que vocês tenham gostado, espero mesmo que vocês tenham se divertido e eu despeço de vocês aqui e nos encontramos numa próxima aula. Até mais! O agradecimento tanto para vocês quanto para nossa querida professora Lisiane. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.